Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas à mesa Comunicação e Advocacy, Envolvimento, Engajamento e Mobilização. Eu sou a Paula Miralha, sou cofundadora, diretora-geral e publisher do Nexo Jornal e da revista Gama. E é um prazer estar aqui com vocês para discutir um tema que é tão importante, não só importante, como fundamental para a gente pensar todo um universo hoje no Brasil e, sobretudo, olhando para a comunicação, que é um tema que não só me interessa particularmente, mas também tem ganho cada vez mais relevância quando a gente pensa nas estratégias para chegar nas pessoas, enfim, para levar temas que importam de fato para o debate público. Essa mesa faz parte do Fórum Advocacy Impacto 2021, que é realizado pela Impact Advocacy Impact Hub Brasília. O evento é patrocinado, então eu queria agradecer aos patrocinadores do evento, o Instituto Alana, a Fundação Maria Cília Soto Vidigal e o Instituto Galo da Manhã, e tem como parceiros institucionais a Advocacy Hub, o Confluentes, o GIF, o Instituto Etos, Mulheres do Brasil e o próprio Nexo Jornal. Acho que, como eu dizia para vocês, o que a gente tem hoje é uma pluralidade de perspectivas, com convidados com trajetórias muito variadas, para pensar justamente no papel da comunicação, quando a gente está falando de causas, quando a gente está falando de advocacy, e principalmente quando a gente quer ter impacto em tudo isso que a gente faz nesse universo de advocacy. A gente tem hoje com a gente na mesa Percival Caro Preso, que é publicitário, consultor e estrategista. Percival atua desde 1970 em marketing e comunicação, foi gerente-geral e diretor de criação da Macan, no Brasil e na América Latina, e fundou em 2005 a consultoria Setor 2,5, que trabalha com o segundo e terceiro setor, justamente buscando integrar o capital econômico, humano e ambiental. Com a gente também Carolina Pasquale, que atualmente é diretora executiva do Greenpeace no Brasil. Carolina é jornalista e pós-graduada em gestão, e passou por uma série de veículos de comunicação. Há 10 anos migrou para o terceiro setor, então junta essas duas expertises, e também empreendedora social, lançou no Brasil o projeto Global Design for Change. A gente também tem com a gente a Elisa Prado, que é profissional de comunicação há mais de 30 anos e atua hoje como diretora de comunicação corporativa da Telefônica Brasil, dona da marca Vivo. A Elisa também se graduou em comunicação, temos vários comunicadores aqui com a gente aqui na mesa, e é pós-graduada em marketing pela SPM. Foi diretora de comunicação do Deutsche Bank, da Tetra Pak, tem toda uma carreira, uma trajetória corporativa. Em 2008 foi apontada pela ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP, como profissional de comunicação do ano. E temos também com a gente o Rodrigo Santini, que é líder de marca e missão social no Ben & Jerry's. O Rodrigo é responsável pela agenda ativista da marca, muito legal trazer a experiência dessa marca em particular aqui para essa mesa, Rodrigo. E com foco em particular na questão LGBT. Rodrigo também é bacharel em comunicação social, com uma pós-graduação em administração pela GV, e também tem uma trajetória no marketing de diversas empresas aqui no Brasil. É vice-presidente do conselho do Greenpeace aqui no Brasil. Bem-vindos e bem-vindas. Como eu disse para vocês, acho que a gente reúne nessa mesa aqui uma pluralidade de trajetórias para falar sobre o tema da comunicação e seu engajamento com causas e com temas que são temas hoje muito relevantes para a agenda pública brasileira. Eu queria começar essa conversa com vocês justamente olhando, quer dizer, vocês que estão pensando hoje a comunicação nas suas respectivas organizações e que vêm fazendo isso ao longo das suas trajetórias, queria começar perguntando para vocês se há alguma o que significa comunicar uma causa. O que significa uma estratégia de comunicação de causas, e se nesse sentido há especificidades, né? Quando a gente está pensando em comunicação de forma geral, quando a gente está falando de causas, de temas da agenda pública, quando a gente quer engajar as pessoas, quando a gente quer promover a transformação, existe alguma especificidade em relação às estratégias? E eu queria começar com você, Percival. Talvez pelo cacuete antigo de misturar minha experiência com o terceiro setor e com o segundo,
Eu trabalhei total de 50 e poucos anos, 30 dos quais com marketing e comunicação comercial, e os outros quase 30, porque houve períodos em paralelo, eu trabalhei diretamente com militância em comunicação nas causas e temáticas socioambientais. Tem diferença. A diferença ela é de fundo, não é de raso. Porque muitos profissionais de marketing e comunicação carecem de entender a profundidade do trabalho que a gente faz quando a gente está batalhando em prol de causas, de crenças, valores e convicções. Se uma comunicação, num determinado momento, reduz as vendas de engradados de um tal refrigerante, o impacto é forte. Mas é forte principalmente no cliente, na equipe da agência e, eventualmente, no destino final da carreira dos profissionais envolvidos no fracasso de vendas. O eventual fracasso em alguma estratégia e implementação em comunicação de uma causa, de uma ONG, de um movimento socioambiental, o impacto é muito mais devastador e praticamente irrecuperável num balanço que não existe. Então, do ponto de vista técnico, nós profissionais de comunicação, esse 3 que está marcando aqui, eu tenho quantos? 5? Ou já foi? Bom, então acho que já foi. A gente tem a área técnica, que é de informar, sensibilizar, conscientizar, engajar, mobilizar em direção ao chinelo de dedo, em direção ao veículo automotivo. Em comunicação de causas, a gente tem que fazer a mesma coisa, a mesmíssima coisa, só que muito mais sério e muito mais comprometido. O papel não pode, a gente não pode ter um papel tão superficial. Não sei se atendi, ainda tenho mais tempo, eu teria mais o que falar, mas fica para um outro carnaval. Se quiser complementar sua fala. Se não, podemos voltar também. Não, sei que é muito simples. Eu entrei para essa praia na década de 80, graças à leitura de uma frase maravilhosa do Andrés Thompson, que na época era o cara do PNUD na América Latina. E ele dizia muito claro, causas socioambientais necessitam, sim, do profissionalismo de técnicas e competências em comunicação, marketing, para que deem resultados. Pero, a prevalência tem que ser da consciência e da paixão que a gente tem pelas causas que defendemos e não deixamos nos encantar com as tecnicalidades e truquezinhos publicitários ou marqueteiros em favor de uma causa que não vai dar certo. É bem interessante isso que você traz desse encontro, quer dizer, você está falando de uma necessidade, de uma sensibilidade maior em relação, quer dizer, de uma bagagem do profissional de comunicação, mas com uma sensibilidade maior olhando para determinados temas. Acho que esse é um tema que a gente vai voltar aqui ao longo da mesa, e eu queria fazer a mesma pergunta para a Carolina. O Greenpeace é uma organização que usa muito da comunicação, também de forma bastante estratégica, então queria te escutar também, Carolina, se há aí se você entende alguma especificidade aí na comunicação de causas a partir da experiência do Greenpeace. Olá, boa tarde, um prazer estar aqui, queria agradecer o convite e festejar que a gente tem uma mesa sobre esse tema no primeiro fórum, porque às vezes a gente, assim, pensando nas organizações sociais, a gente esquece, deixa a comunicação num lugar menos importante, e eu acho que ela é muito importante, inclusive para as estratégias de advocacy das organizações, né? Então, eu acho que sim, eu acho que existem especificidades, eu acho que a gente vem enfrentando cada vez mais
alguns desafios, entre eles um desafio essencial, que é um desafio de engajamento, né? Eu enxergo a comunicação de causas como uma comunicação essencialmente engajadora. E aí ela precisa sempre propor um diálogo e responder aquilo que vem sendo provocado ali pelas suas audiências, né? E isso nos movimenta um pouco, né? Nos tira de uma zona de conforto. Quando a gente começou a conversar sobre comunicação de causas nas organizações sociais, eu me lembro que a gente via muito, né? O que era comum era que as organizações tratavam a comunicação como uma prestação de contas, né? Então, eu faço um projeto e aí lá no final eu conto, até em nome da transparência, né, que rege o setor, eu conto um pouco o que foi, os resultados alcançados e tal. E isso sempre nos pareceu um grande desperdício, né? Porque a comunicação no terceiro setor, ela deve ser muito pensada a partir da agenda, né, da causa, e não da instituição. É claro que existe a necessidade da transparência e existe a necessidade de que a gente tenha esse registro. Algumas organizações que fazem captação de recursos precisam disso mais ainda, mas o essencial e aquilo que a gente tem de mais importante é isso que nos motiva, inclusive, a trabalhar, né? Então, que a gente possa estar sempre buscando caminhos para efetivar a própria pauta, né? Para que a gente amplie o debate sobre a pauta. E, nesse sentido, o Greenpeace é uma organização que nasce com isso no seu DNA, né? É uma organização ativista de campanhas, ela é essencialmente uma organização que busca o tempo todo estabelecer canais de diálogo para que a gente consiga avançar nas pautas que a gente identifica como prioritárias para a agenda socioambiental no Brasil, por exemplo. Então, e isso vem sendo um grande aprendizado. O ano que vem o Greenpeace Brasil faz 30 anos, então esse olhar para a comunicação em 30 anos mudou muito, e segue mudando, né? Vai mudar ainda, não parará. Então, eu acho que é uma oportunidade incrível também da gente estar o tempo todo buscando estratégias. Acho que o principal para mim é trazer a comunicação do final do processo, aquela que registra e presta contas, para o começo, né? Então, o que eu quero, o que eu preciso impactar, né? Qual é a meta que a gente tem? E aí, como é que a gente pensa a comunicação como uma ferramenta de advocacy mesmo, que a gente traz aqui para o começo, junto, e pensa em qual momento, o que eu comunico, com qual objetivo, com quais parceiros, para que a gente consiga avançar, trazer isso como uma demanda, né? Essa comunicação estratégica bem pensada, ela pauta, né, a agenda pública, ela provoca as mudanças que a gente precisa provocar. Então, eu acho que esse movimento, né, de começar a ver a comunicação não num lugar que é um lugar acessório de uma organização, senão num lugar da pauta em si, né, e do pensar junto estratégico, eu acho que é uma mudança absolutamente necessária, saudável, que a gente vê acontecendo nos últimos anos no Brasil, ainda bem, e que nos ajuda a pensar e até a trocar, né, assim, porque eu acho que um setor se beneficia muito dessa troca. E aí eu acho que quando a gente começa olhando para isso e pensando sobre isso, a gente vai percebendo um amadurecimento do setor como um todo, a gente vai percebendo as estratégias que funcionam melhor, a gente vai construindo estratégias que são complementares, né, e que uma não atrapalha a outra, encontrando novos caminhos, enfim. Então, me parece que sim, existem particularidades importantes, existe um amadurecimento, ainda temos muito chão aí, mas existe um amadurecimento e um olhar que desloca e que traz a comunicação para o começo do processo, né? Para o pensar a agenda, a pauta e a meta que a gente tem ali, que a gente está tentando construir. Paulo, eu não sei se sou só eu, mas eu não estou te ouvindo. Não, eu fiz o clássico, não abri o microfone. Impossível a gente ter uma mesa remota sem alguém fazer isso. Eu estava dizendo que é super interessante essa sua leitura institucional do terceiro setor, assim, esse deslocamento da comunicação para uma prestação de contas, para uma das ferramentas de engajamento mesmo, como um processo de amadurecimento.
Eu queria, Elisa, te fazer essa pergunta também, aí pensando no lado corporativo. A gente tem visto, né, nos últimos anos, as marcas se posicionando muito em relação a causas, incorporando esse posicionamento nas suas estratégias de comunicação, abraçando causas que são importantes e que estão também, né, dialogam muito com a agenda pública, com o debate público. Então, se você vê alguma especificidade aí também do ponto de vista da estratégia e até da concepção mesmo, né, do que isso significa. Muito legal, muito bom estar aqui com vocês, é um grande prazer, muito obrigada pelo convite, é muito bom a gente dividir essas informações e olhar para essa transformação da área de comunicação e discutir isso, porque eu acredito que a gente tem muito para crescer e a gente tem atingido isso aí neste momento. O que eu queria dividir com vocês é que a comunicação, não só do negócio, mas também para causas, ela se transformou muito depois com as redes sociais. Então, o que a gente falava de para muitos, né, que era uma comunicação unidirecional, hoje a gente tem que dialogar, a gente tem que construir essa empatia com os nossos públicos todos, né, a gente trabalhar em rede. E isso é completamente diferente, porque você tem que trabalhar com muito diálogo, com muita empatia, com coerência, né, do que você fala e do que você faz, e também com muita transparência. Então, eu tenho esses 4 grandes pilares que eu acredito que, não só para a comunicação do negócio, mas para a comunicação da causa, eles são importantíssimos. Diálogo, por exemplo, se você coloca uma comunicação ou um programa para dentro da sua empresa que não tenha essa especificidade de conversar, entender o que o outro está pensando e respeitar com muita empatia, você não chega em nenhum lugar. Então, a comunicação ela se torna multidirecional, em rede, e nós precisamos ter, obviamente, muita coerência, como eu disse. E transparência. Na questão da transparência, é importantíssimo a construção de dentro para fora. Então, quando a gente fala em um programa de comunicação de causas, nós precisamos, dentro de uma empresa, construir isso dentro de casa primeiro. Primeiro, com o propósito da empresa, se isso casa realmente e fica com o que a gente vende. Então, as pessoas, o público interno, é importantíssimo para a gente construir uma comunicação efetiva. Então, primeiro dentro de casa e depois com muita transparência e com muita coerência a gente dá essa informação para fora, né? Então, eu costumo dizer que a gente está, e a gente sabe, uma empresa está em busca de resultados, mas o consumidor hoje, né, ele só escolhe, ele trabalha, ele compra produtos de empresas que tragam valor para a sociedade, que compartilhem, né, esses resultados com a sociedade. Então, cada vez mais as empresas têm vamos dizer, já não é mais o nice to have, tem que ter essa empatia com os consumidores, com todos os públicos, né, com os stakeholders, como a gente costuma dizer, compartilhar esses benefícios, né, o que nós temos de bom dentro da nossa empresa, os nossos produtos e serviços, mas compartilhar isso com a sociedade. Porque é o seguinte, ou você faz, ou você sai do mercado, você não tem aí licença para trabalhar. Então, eu não vejo grande diferença entre a comunicação do negócio e a comunicação de causas, né? Eu vejo, sim, que tem que ter verdade e muito diálogo, porque se você não dialogar e ter essa percepção da sociedade, você não chega em lugar nenhum. E muito pelo contrário, você não tem aí essa permissão para trabalhar e para oferecer seus produtos. Então, cada vez mais a comunicação é estratégica para você fazer qualquer tipo de trabalho. E aqui na Vivo, a gente sente que cada vez mais essa comunicação corporativa, ela é efetiva, ela é estratégica, ela traz todo mundo para junto,
e a gente tenta fazer sempre o melhor para que a gente conquistar essas pessoas que estão aí fora, para que eles venham trabalhar conosco, para que as pessoas comprem os nossos serviços, se encantem com os nossos produtos e assim por diante. Não só porque a gente tem qualidade no que a gente vende, mas também porque a gente consegue compartilhar o que a gente tem de melhor com a sociedade. Então é isso, comunicação é isso, é a gente ter muita coerência no que a gente faz, no que a gente fala. Eu acho que eu queria um pouquinho disso que eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro momento. Obrigada, Elisa. É super interessante também você traz, acho que qualquer pessoa que está produzindo conteúdo, se colocando como um comunicador hoje, tem que lidar com essa dimensão de que a comunicação é uma relação e ela é mais horizontal nos dias atuais. Né? Você falou da palavra diálogo, quer dizer, ele é essencial, porque você não está só, você não é mais um emissor, né? Você simplesmente está ali para dialogar com as pessoas, e acho que até os próprios veículos de comunicação hoje estão encarando esse fato de que hoje essa é uma relação que é muito mais horizontal do que já foi em muitos outros momentos. Rodrigo, você lidera uma área para uma marca e missão social. Então, eu queria te perguntar, quer dizer, para você, especificamente no seu contexto, qual é o significado da comunicação de causas? E o que ela tem de específico? Tá, antes de tudo, queria agradecer e parabenizar esse fórum por fazer essa discussão que eu acho que é mais do que nunca tão importante, né? Acho que é papel de todos nós o processo da comunicação de causas, de uma transformação social, né? Eu acho que o papel é basicamente esse, né? Quando a gente pensa em comunicação, a gente por muito tempo dividiu, né, o que as empresas comunicam, o que, enfim, organizações sociais comunicam, mas acho que os tempos atuais trazem desafios muito interessantes, né? Que a gente não pode compartimentalizar as coisas, né? Ou seja, a gente vive numa sociedade que divide os mesmos desafios, né? Desafios grandiosos, né? Mais do que nunca. E eu acho que a gente está muito de frente com toda essa questão. Então, acho que para mim o grande tema nesse momento é entender que nós não podemos nos dividir entre nós, as empresas, eles, né, os consumidores ou a sociedade civil, mas se entender dentro de um processo que todos nós vamos sofrer consequências de ações que tomamos aqui nesse espaço. Né? A gente se posicionar sobre isso e fazer uma construção conjunta, eu acho que é o grande ponto. É claro que cada lugar tem suas responsabilidades, né? Numa empresa, por exemplo, eu acho que a Elisa muito bem trouxe isso, a transparência é muito importante, né? Por que uma empresa está se envolvendo com isso, né? Qual é a realidade, o porquê dessa razão, né? Isso tem que ter muito a ver com os valores da empresa, tem que ter muita clareza nesse processo. No nosso caso de Ben & Jerry's, por exemplo, a gente tem uma diferença muito grande entre marketing de causa e ativismo, né? Como é que a gente separa isso? O marketing de causa, ele é muito focado naquilo que o consumidor quer ouvir, né? É uma campanha, um processo feito para se aproximar desse consumidor, para criar uma relação mais emocional. E as métricas são muito relacionadas à marca, né? Ou seja, como é que essa marca, então, ela de certa forma melhora os seus índices, né? O seu brand equity frente ao mercado. O ativismo é diferente, porque o ativismo, na verdade, ele não olha para o consumidor como, digamos, aquele que provoca a mudança, né? A mudança em si está nos seus valores e naquilo que, digamos, o território precisa de mudança. E as métricas de sucesso são muito ligadas à questão da causa em si. Essa causa, de fato, mudou seu ponteiro, a gente conseguiu avançar, né? Primeiro, esse grande ponto, né? O segundo, acho que importante ponto aqui é a governança desse processo. Quem é que está envolvido, né? Que são as pessoas que estão por trás dessa empresa? Estou falando dos boards, estou falando dos diretores, dessa equipe, e essa equipe tem que ter olhares diversos, tem que vir do mercado através de outros lugares, né? De organizações sociais, né? Que venha, por exemplo, com experiência de governo, de agências internacionais, que consiga transitar e trazer outros olhares. O segundo ponto que eu acho que é super importante quando você está do lado de uma empresa é com quem se faz essa construção. Né? Ouvir e construir com quem está na ponta, né? A sociedade civil organizada é super importante. Essa construção não pode vir de uma verdade única, de um setor único, né? Acreditando e tendo esse poder de achar que ele tem a verdade na mão. Né? Acho que um terceiro ponto aqui importante para a gente discutir é a partir de que argumentação? Né? Isso tem que ser baseado em fatos, produção de dados, né? Não é uma campanha de comunicação, como disse também o Percival no início,
que é uma campanha que vai utilizar somente estratégias de marca para chamar atenção, mas ela tem que ter profundidade, e essa profundidade é baseada em dados, né? Principalmente em momentos em que a gente tem tantas fake news, né? Um cuidado profundo na linguagem. A cada palavra que utilizamos, a quem estamos tocando com essas palavras, né? E aqui 2 pontos finais. Primeiro, assim, a questão de que canais a gente utiliza, né? Pensar, por exemplo, os canais desse processo, as mídias, a partir de métodos de test and learn, né? A gente vai testando, vai aprendendo, vai fazendo, na verdade, uma comunicação específica para cada público, com quem que eu quero falar, né? Entendendo que eu vou ter que entrar em bolhas distintas, como a gente tem tanto falado, né? Ou seja, como é que a gente testa essas questões. E acho que um último ponto é como é que a gente chama, né, as pessoas a participarem. Quando a gente pensa a comunicação, a gente também tem que pensar em participação, né? Acho que esse é um ponto muito importante, porque a participação, ela chama também para um processo educacional. A gente estimula a sociedade a pensar o processo democrático, de que as pessoas têm que participar dessas decisões. Democracia não é só o momento em que a gente vota, né? Democracia é toda uma construção que acontece e que é contínua. Então, essa estratégia de advocacy, ela tem que estar muito bem estruturada, com alvos muito claros, entender exatamente a quem eu quero atingir ou como eu quero atingir, para pensar nesse espaço de participação, né? Como é que eu chamo essas pessoas, então, que hoje olham para a marca, que eu não colocaria somente como os consumidores, mas todos os stakeholders que estão ao redor, como é que eles podem participar? O que é viável para quem está do outro lado, né? Assinar uma petição, é fazer uma petição através, enfim, de um canal específico. Esse chamamento ele é muito importante e é parte educacional do processo, e a marca deve pensar nisso como um todo. Muito legal, obrigada, Rodrigo, porque eu acho que a gente vai, esse era dialoga muito com a minha segunda pergunta aqui, que tem a ver um pouco justamente com o indivíduo como agente de transformação. E eu queria voltar para vocês um pouco assim, a sociedade brasileira tem algumas características, né? A desigualdade é uma marca muito profunda da sociedade brasileira, a gente tem outros temas que também são muito recorrentes em relação à agenda pública. A gente tem uma sociedade que, em alguma medida, está super exposta a temas como os problemas na educação, a temática do clima cada vez mais, ainda bem, essa é uma conversa que a gente está tendo cada vez mais, há o racismo, há outros tipos de preconceito. A minha percepção é que não falta exatamente espaço para esses temas na mídia, nas conversas públicas. A gente é uma sociedade que, em alguma medida, está exposta a isso. Mas não necessariamente o engajamento se dá na mesma proporção. Então, eu queria perguntar para vocês, como engajar uma sociedade que escuta, né, ouve falar sobre todos esses temas, não necessariamente se vê como parte do problema ou da solução, e, portanto, não se vê como agente de transformação. Eu queria começar por você, Percival, inclusive resgatando, quer dizer, acho que você tem uma trajetória, você trabalhou na campanha dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que talvez, assim, é uma grande campanha de tentativa de engajamento dos diferentes setores da sociedade, com grandes temas, né, que são importantes. Queria ouvir de você, como fazer, quer dizer, qual é o processo, como engajar os indivíduos para que eles se vejam como parte, acho que desde essa visão crítica, faço parte da sociedade que construiu esse contexto, mas também se vejam como agentes de transformação nessa ponta da solução também. Bom, eu não tenho uma receita para isso, se tivesse eu venderia, né? Mas uma coisa que a gente aprendeu fazendo os 8 jeitos de mudar o mundo lá em 2000, lá se vão 20 e poucos anos. Uma das coisas que a gente aprendeu, a gente falava das questões que na época eram 8 objetivos do milênio, e as pessoas falavam, o quê? Objetivo? Milênio? Sei lá se eu vou chegar no fim do milênio. Da ONU? Eu não consigo resolver nem o problema aqui no poupa-tempo do meu bairro. Eu vou pensar na ONU? Não, isso não é problema meu. Muito bem. O que a gente tentou fazer foi com que as pessoas se apropriassem e percebessem que essas temáticas ditas superiores, elas podiam e já aconteciam no colo da vida de cada um dos brasileiros, expressando-se materialmente de maneiras diferentes. Sabe uma coisa curiosa que me ocorreu hoje?
eu me mudei para São Paulo, eu não morava em São Paulo, me mudei para São Paulo, moro num edifício, que para mim é uma gaiola, eu vivi em casa os últimos 40 anos, e muita coisa me choca em São Paulo, ainda. Eu estou aqui há 25 dias, por aí. E tinha um morador no meu prédio que ficava lavando o quintal, a calçada, com esguicho, e eu falava, puta, que cagada esse cara está fazendo. Crise hídrica, apesar de não concordarem, mas como é que faz? Hoje cortaram a água do edifício, faltou água. O cara estava desesperado com o zelador para comprar um caminhão-pipa. Eu cheguei para o cara e falei, cara, você sabe o que você fez? Você gastou água do prédio, só isso. Ou seja, é um problema que era teu e agora é de todo mundo. E eu acho que falta um pouco dessa visão de eu também pertenço ao mundo. Quando eu fundei a minha consultoria, Setor 2,5, ela tinha um slogan muito bonitinho que pegou forte, pegou bem, que é: nossa responsabilidade é do tamanho dos nossos privilégios. Num país como o nosso, tão injusto, desigual, desequilibrado, quem tem privilégios de morar, comer, estudar, conviver serena e seguramente com pessoas, essa pessoa que tem esses privilégios, ela tem que dar uma contrapartida de responsabilidade para com a vida, para com o lugar onde ela mora, para com a calçada do edifício onde ela gastou água. Então, uma das coisas que eu acho que a gente pode fazer, nesse segundo pergunta da Paulo, é olhar isso, quer dizer, tudo que você faz tem consequência e você é parte da solução. Deixa de ser parte do problema, não enche meu saco e vem para trabalhar, para resolver e não para enfiar o dedo na cara ou para reclamar. Eu acho que é um caminho que tem se provado bacana. A minha bisavó italiana falava que a gente só aprende ou por amor ou pela dor. A civilização está insistindo há alguns séculos a aprender pela dor. E eu nem sei como é que a gente faz para mudar, que as pessoas entendam que tem que ser por amor e consciência. Talvez a gente ainda tenha um período onde a gente vai ter uma combinação dos dois, inevitavelmente, né? Pela dor e pelo amor. Obrigada, Percival. Carolina, eu queria passar para você. Acho que vocês trabalham com matemática, com temáticas muito específicas. Então, como que vocês veem esse processo de engajamento das pessoas mesmo? Sim. Concordo com o Percival, essa é a pergunta que, se houvesse uma resposta, né, a gente estava com a vida mais fácil. Mas, eu tenho feito algumas reflexões sobre isso, né, acho que em relação à pauta climática especificamente, né, a gente passou muito tempo tratando como algo futuro, né, que chegaria, uma urgência que viria, uma emergência, E eu acho que também, assim, olhando para trás, né, e avaliando um pouco o momento mesmo, a gente construiu, pelo menos eu leio assim, uma ideia de que haveria talvez um apocalipse, um fim do mundo, e que ele seria... E hoje a gente vive o apocalipse ordinário, né, ele se dá dia a dia e ele vem afetando as nossas vidas e afetando a partir deste lugar também de desigualdade e dos privilégios. Então, eu gosto muito dessa frase da responsabilidade em relação ao privilégio. E isso, de fato, é um grande desafio hoje. A gente realmente precisa dar um salto considerável para que a gente não transforme esse apocalipse que a gente está vivendo ordinário aqui e diário em algo que vai realmente... afetar demais, em especial as comunidades e as pessoas mais vulneráveis mesmo do nosso país. Mas uma das reflexões que eu tenho feito, né, nesse mesmo sentido, né, de trazer as pessoas para a solução, é em relação aos nossos pedidos, um pouco também na linha do que o Rodrigo falou, né? Às vezes a gente reclama ali
no calor ali do dia a dia, né? A gente reclama, mas isso aqui não engajou tanto, ou isso aqui não... Mas a gente soube pedir, né? A gente pediu o que a gente realmente precisa que a pessoa faça, com clareza, de um tamanho que é possível também para a pessoa fazer, porque às vezes eu acho que a gente pede coisas grandes demais, e aí a pessoa recebe aquilo e diz, bom, acho que isso aqui não me cabe, eu não tenho como dar conta disso aqui. Ou às vezes a gente nem pede, a gente expõe ali e a gente não faz um pedido claro, né? O famoso aí no jargão, o famoso call to action. A gente não diz ali, olha, vem por aqui, né? Então, no Greenpeace existe esse exercício e da gente trazer com clareza. A gente precisa que você assine isso, por isso, por isso e por isso. Ou a gente precisa que você venha nessa ação, enfim, por isso, por isso e por isso. A gente precisa que você manifeste o seu apoio nas redes sociais a essa pauta, porque a gente precisa frear, por exemplo, um PL que está tramitando no Congresso Nacional e que é muito nocivo à agenda socioambiental. Então, vamos tentar aqui quais são os deputados que precisam ser marcados, senadores, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa ter um olhar para ir refinando aquilo que a gente pede, trazendo muita transparência no pedido, dividindo um pouco mesmo esse olhar para aquela estratégia, para ver se a gente consegue ir trazendo as pessoas mais juntos aí, como uma... A gente agora no Greenpeace está com uma brigada digital, a gente chamou agora, porque é como se fossem os nossos brigadistas, mas são os nossos brigadistas digitais, né? Então, quando a gente precisa deles, a gente pede e pede com clareza o que é que eles precisam fazer para ajudar a pauta naquele momento. Ótimo, Carolina, acho assim, essa estratégia de mostrar caminhos, e queria aproveitar esse seu gancho, né, dos brigadistas digitais para perguntar para eles, além um pouco dessa, né, como engajar as pessoas, aí pensando do ponto de vista de uma marca, né, como agente de transformação, queria juntar na pergunta para você também como que você enxerga, você trouxe isso na sua fala de abertura, o papel das plataformas, das redes sociais, porque a gente vê que elas têm às vezes um efeito muito positivo e é por meio dessas plataformas que vários movimentos foram capazes de fazer mobilizações enormes, mas a gente sabe também dos riscos que estão envolvidos no uso, em determinados usos dessas plataformas. Então, queria juntar também essa dimensão do digital na sua pergunta. Então, Paula, o que eu acredito muito é o seguinte, as redes sociais, elas são importantíssimas para a divulgação de qualquer causa, de qualquer fato, qualquer programa. E elas estão aí para o bem e para o mal, né? Costumo dizer que se a gente internamente também não usa as nossas redes internas para engajar os nossos colaboradores em alguma causa, em alguma comunicação, nós estamos tão perdidos. Então, o fato é que as redes sociais, elas são importantíssimas, porque é onde você coloca a sua informação e você colhe, né, ideias e dialoga com a sociedade sobre tudo que você está colocando. Então, o que acontece? Antigamente, a gente não conseguia entender isso. A gente passava, colocava a comunicação e não queria ter essa resposta, esse feedback. E o feedback das redes, ela é imediata. Se você coloca, por exemplo, um programa de comunicação na rua, uma campanha, e se aquilo não dialoga, não atende, não compartilha os valores com a sociedade, você tem o retorno assim, imediato, né, do que você está fazendo, se está bem ou se está ruim. Então, eu acho importantíssimo, as redes sociais estão aí para nos ajudar, né, e o que nós temos que eu acho que é aprender, e as empresas têm que aprender, e é um caminho, é uma jornada árdua, é respeitar a opinião de todos esses interlocutores. Porque se a gente não respeita, aí a gente vai bater de frente. Então, é importantíssimo isso. O fato de que nós, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, nós fizemos uma campanha, chama-se Recicle com a Vivo, que é uma campanha de reciclagem do lixo eletrônico. Você vê, a Vivo não produz nenhum aparelho celular, mas nós chegamos à conclusão que
era um tema que a sociedade precisava. Quer dizer, a questão da reciclagem é algo importantíssimo para toda a sociedade. Então, nós chegamos à conclusão que esse tipo de trabalho de recolher, de trazer a sociedade para nos ajudar a trabalhar esse lixador era uma causa importantíssima que a gente tinha que cuidar nesse momento. Então, primeiro, nós trabalhamos dentro de casa e trabalhamos com as pessoas, assim, convencendo de que nós precisávamos fazer esse trabalho. A partir desse trabalho interno, nós começamos a trabalhar externamente, com campanhas, um trabalho de comunicação muito grande, para trazer as pessoas. E nós temos uma pulverização muito grande nas nossas lojas. Então, nós nós temos hoje onde recolher esse material. Então, é uma ação que nós fizemos, que a gente queria compartilhar esse valor, quer dizer, se nós temos a possibilidade, a oportunidade de lojas, né, e uma capilaridade muito grande, por que não fazer algo que seria um benefício para todos nós, para a Vivo e para a sociedade? Então, é isso. Redes sociais nos ajudaram muito a trazer essa informação, a recolher informações também e feedbacks das pessoas de como é que a gente poderia trabalhar melhor esse programa, essa campanha que nós fizemos. Então, só para resumir, é isso. Para o bem e para o mal. Se você sabe ouvir e recolher informações, é tudo de melhor que você tem que fazer hoje. Ótimo. Elisa, obrigada. Eu queria justamente pegar isso. A Elisa falou que as redes já te trazem uma reação imediata. Então, você já tem ali uma temperatura, acertei, não acertei, estou conversando, estou dialogando, estou em sintonia. Eu queria aproveitar isso para te fazer essa pergunta, Rodrigo. Como engajar, né, ainda nesse contexto do como engajar e pensar se as pessoas se pensarem como agentes de transformação, mas como é que você falou de governança na sua fala inicial, como são os processos de tomada de decisão? Assim, a gente vai nesse assunto, não vamos naquele, porque a gente sabe que é isso, uma empresa toma uma decisão de abraçar uma causa e, como disse a Elisa, a resposta é imediata. Então, como são os processos de decisão internos para decidir, a gente vai dessa maneira, não vamos nesse assunto, ou vamos, enfim. É a melhor parte de toda a história, né? Acho que é um processo que, assim, primeiro, acho que não é uma decisão que você tome a curto prazo, no sentido de que essa é uma construção de longo prazo, né? Se você vai trabalhar uma causa, ela tem que ter um processo consistente nessa construção. Não é uma campanha, né? Uma estratégia que vai atravessar a marca e deve estar presente em todas as relações. Então, acho que eu deixo aqui uma provocação, que é quando a gente, como empresa, né, está pensando essa estratégia, qual que é a estrutura que está voltada para isso, né? É somente um departamento que está fazendo, é toda uma área. Então, acho que, primeiro, uma decisão dessa não se toma de uma hora para outra, é uma decisão que deve ser profunda, deve ser de escuta, deve ser de construção conjunta. Acho que um dos processos que passa nessa história, né, é quem é que a gente coloca na mesa, né, como você trouxe. Então, o primeiro ponto essa é uma construção somente de comunicação. A gente tem vários comunicadores aqui nesse painel, mas é um ponto, voltando, né, ao que eu trouxe o Percival no início, é uma construção que ela ultrapassa e tem que ter uma profundidade que não é somente de uma campanha publicitária. Então, quem é que vai estar na mesa? Áreas de compliance, relações governamentais, o jurídico, né? Vou fazer isso somente da porta para dentro ou da porta para fora? Coloco outras pessoas nesse processo? Então, como é que eu faço essa construção? Durante, né, a construção de uma estratégia, mas também de forma perene. Será que eu devo pensar, por exemplo, na governança dessa marca, dessa empresa, para além dessa estratégia? Ou seja, será que esse meu board deve ser composto por ativistas, por pessoas que venham de causas que me ajudem a pensar o negócio como um todo? Ou seja, não é somente uma ação em si, né? Então, acho que essa é uma provocação também que eu trago de que áreas que a gente está escutando. Será que a gente imagina que todo o conhecimento está aqui dentro? Depois, o outro ponto que eu acho que a gente tem que pensar aqui é que a gente não vai falar com todo mundo, né? Nem todo mundo vai gostar da gente.
Então, essa estratégia, se a gente está pensando, de fato, em fazer advocacy, em ser, na verdade, provocador de uma mudança, acho que a gente tem um ponto aqui, que stakeholders eu quero atingir que são fundamentais nesse processo e que recursos eu tenho de tempo, de pessoas, financeiros, que devem ser investidos para chegar nesses stakeholders, sabendo que a gente não vai agradar a todas as pessoas. Esse não é um processo, isso não é algo que se negocia, né? O momento narcísico das empresas acaba por aqui, né? E acho que um ponto super importante nessa história também é entender os limites da atuação, né? A gente não faz o papel de um governo, não pode fazer um papel de um governo, não pode fazer um papel de uma organização social. Essas estruturas elas devem ser mantidas até pelo processo democrático em si, né? É entender nesse contexto qual é o papel que você faz, senão você tira a responsabilidade do outro, né? Ou seja, um governo muitas vezes ele pode pegar um projeto piloto de uma organização social e ultrapassar isso, né? E implementar isso de uma forma massiva. Então acho que a gente tem que estar preparado nesse caso para não ser necessariamente protagonista desse processo, mas participante de uma rede. Então isso é muito profundo, essa construção ela ultrapassa o momento de uma campanha para se pensar estrategicamente como é que uma marca se relaciona com toda a sociedade, né? Perfeito. Rodrigo, obrigada. Eu sei que você vai ter que sair antes, em função de um compromisso que foi impossível de adiar, então eu queria te agradecer pela sua participação. Dei um jeito aqui, Paula, porque essa discussão é tão importante que eu falei... que ótimo! Então ótimo. Vou ficar com vocês, fica tranquila. Eba, então, maravilha. Então, eu queria justamente pegar o gancho dessa sua última fala, porque eu falei, poxa, vou pegar o gancho e o Rodrigo não vai estar aqui. Mas queria voltar para uma rodada de perguntas com vocês. A gente vive hoje no Brasil um momento onde a sociedade está profundamente dividida, né? A gente tem uma série de temas que provocam uma divisão. As pessoas ou estão muito apaixonadas, ou estão muito fechadas à escuta. A possibilidade do debate, né? O universo do debate está muito reduzido. A gente está muito pouco disposto a ser convencido. Né, de escutar o outro, de se colocar no lugar do outro, de eventualmente mudar de opinião. Acho que tudo isso, a gente está num momento muito delicado nesse sentido. E aí eu queria perguntar para vocês, por outro lado, a gente está num momento onde, justamente por conta disso, a comunicação ela é fundamental, se fazer ouvir e escutar é fundamental, procurar conversar, né, com o conjunto da sociedade é muito importante. Então eu queria perguntar para vocês, né, nesse cenário, de uma divisão tão aguda, de um espaço para debate que está tensionado e reduzido, se é possível conversar com todo mundo. E se é possível, como fazer isso? Vocês estão vendo que eu estou só com perguntas fáceis para vocês, mas eu acho que a gente está com uma mesa muito inspiradora. Eu acho que, claro, não tem nenhuma resposta fácil, aí não tem nenhum manual, mas eu acho que são reflexões que são importantes para a gente fazer, porque informam o nosso trabalho todos os dias. E eu falo para vocês isso do ponto de vista, acho que a gente está aqui, né, com organizações da sociedade civil, a gente está com empresas, posso falar isso para vocês do ponto de vista de um veículo de comunicação também, que privilegia a ideia de que o debate, de trazer diferentes, né, pluralidade. Então, acho que esse é um desafio que está colocado para todos nós e é muito interessante poder ouvi-los sobre isso. E, Percival, eu começo com você. Complicado, né? Não, acho que fundamentalmente a grande merda é que a gente está numa série de microdilemas abrigados sob um macrodilema, e esse dilema ele não é político, ele é partidário, ele é moral. E aí isso tudo dificulta ainda mais numa comunicação que por si só vai resolver esse dilema, esse conflito, não só de ideias, mas de corações, de cabeças. Tal. Eu acho que tem esse negócio agora do ESG, Environment, Social Governance. Bacana. Mas o ESG já existe há muito tempo. Vocês param para pensar. Tinha outro nominho, escrevia-se de outro jeito no crachá do evento, tudo bacana, mas continuava sendo meio ambiente, do ponto de vista socioambiental, não apenas ambiental, meio ambiente, o social, humano,
e a governança no sentido de o negócio, o famoso triple bottom line, que revisitado. Então, onde erramos? Em tempos menos difíceis, onde não havia um dilema que é partidário, como esse que a gente vive, a gente não conseguiu avançar tanto aqui. Anos depois, o triple bottom line se apresenta travestido de ESG. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que tomar para a gente neste momento, como a Paula falou. Está difícil. Cada um tem uma função a cumprir. Eu acho, por exemplo, que é um grande papel, por isso eu acho muito legal o Rodrigo estar aqui, é um grande papel das empresas, por uma razão de legítimo interesse de negócios, de sobrevivência. Em 1990 e bolinha, eu cunhei uma frase que é: ninguém nem nada prospera, falando de negócio, numa sociedade triste, sem sonhos, sem qualidade humana e num lugar devastado. Então, companheiro empresário, se você quiser que o seu negócio prospere, ajude a corrigir a sociedade da qual seu negócio, sobrevive num ambiente que está sendo dizimado. Então, é importante os empresários atuarem muito fortemente nesses momentos. Por quê? Eles têm poder de influenciamento político, eles têm, até anotei aqui, porque eu vou esquecer, eles têm grana, recursos, eles têm capilaridade. Um creme dental chega em milhares, centenas de milhares de lares todos os dias. Eles têm uma proximidade emocional com o consumidor, com o cidadão. Ou seja, eles têm uma obrigação de fazer alguma coisa. Se não for por consciência, que seja por interesse de negócio. Eu sou um péssimo aluno, né, Paula? Eu sou o único que ultrapassa esse cronômetro aqui, o 000. Mas não faz mal. Fazer o quê, né? Estamos todos prestando muita atenção. Tenho certeza que ninguém nem notou, Percival, se você não tivesse falado. Obrigada. Vou passar a palavra para a Carolina. E queria te perguntar isso. Quer dizer, dá para conversar com todo mundo hoje? Pode me chamar de Carol, Paula. Esse todo mundo, essa entidade todo mundo, ela é muito complexa hoje, realmente, né? E eu acho que a resposta para isso vai em um olhar tentando criar uma jornada mesmo, né? Então, é claro que não dá para conversar com todo mundo com as mesmas mensagens, né? Não dá, é impossível. O que a gente pode tentar construir e exercitar é uma jornada que faça com que aqueles que se opõem, né, à pauta eventualmente parem para pensar, reforce o engajamento daqueles que já estão informados, deem cada vez um passo a mais, né, nessa jornada, porque acho que tem um olhar aí que primeiro você consegue que a informação chegue, depois você consegue que ele se sensibilize, e aí com um pedido claro, né, faça alguma coisa, se engaje, e depois ele vai também te ajudar a mobilizar outras pessoas, e aquilo vai crescendo, né? Eu acho que também tem um papel importante hoje, que a gente vem cumprindo bastante, assim, que é o papel de combate às fake news também, né? Então, assim, as informações estão muito distorcidas, então esse todo mundo, ele também vem de lugares e de bases muito diferentes, porque eventualmente tem alguém que chega a partir de uma informação absolutamente distorcida. Então, você tem que começar de um lugar de informação mesmo, né? E de falar e dizer, olha, isso aqui que você tá, esse pressuposto teu aqui está totalmente equivocado. E aí você vai tentando trazer, enquanto que outros já estão lá na frente dizendo, e aí, o que eu tenho que fazer? E aí, como é que eu ajudo? Né? Como é que eu me solidarizo aqui, por exemplo, com o movimento indígena? Como é que eu me manifesto contra
o desmonte, né, da legislação ambiental em curso, como é que eu ajudo a pressionar por metas climáticas mais ambiciosas, enfim. Enquanto que tem gente que está lá, né, ali ainda dizendo, mas eu acho que o aquecimento global não é causado pelos humanos. Então, de fato, esse todo mundo é bastante desafiador. Eu acho que ele pode ser uma armadilha, se ele te coloca num lugar de confusão maior do que num lugar de ação, e a gente tem que sim entender bem como é que a gente faz e que jornada é essa que a gente vai criar para cada um dos públicos com os quais a gente quer conversar. Também não acho que é simplesmente virar as costas e dizer não vou falar, não quero, não consigo e não faz sentido, mas é entendendo com clareza que o todo mundo pode ser, sim, uma grande armadilha e que a gente precisa estar atento para driblar isso, e aí usar as redes sociais, usar as ferramentas, as diferentes estratégias dos diferentes canais para ir tentando, dentro dessa jornada e com expectativas realistas, né, dar um próximo passo. Obrigada, Carol. Queria trazer para você, Elisa, olhando um pouco, acho que assim, a gente está ouvindo de uma organização da sociedade civil, acho que tem alguns elementos que entram nessa conta. Numa empresa, a comunicação corporativa, imagino que tem outros. Então, eu queria te escutar um pouco, como que você enxerga, né? Como vocês enxergam isso todo mundo e quais são as estratégias e escolhas. Perfeito, eu queria até, ouvindo todos vocês aqui, eu queria fazer uma provocação nesse momento aqui com relação à comunicação. Qualquer iniciativa que a gente tem aqui dentro da empresa, quando você solta isso para fora, você está soltando isso para dentro, para fora, né? Não existe mais essa diferença entre comunicação interna e comunicação externa. E quando você fala, você atinge todo mundo, na verdade, qualquer comunicação que você faz hoje, você está atingindo todo mundo. Aí que tá. Porque a gente, né, como eu disse no início da minha fala, a nossa comunicação hoje, ela é em rede. Então, quando você coloca algo para fora, você está colocando também para dentro da empresa e para todos os públicos ao mesmo tempo. E isso gera uma responsabilidade muito grande, né? Porque, como eu disse, você faz a comunicação, ela é multidirecional, ela tem que respeitar as opiniões, tem que receber esse feedback e tem que entender e mudar. Muitas vezes você tem que mudar a sua perspectiva, a sua estratégia, porque essas pessoas que estão do outro lado, que não interessa se são governos, que são acionistas, que são colaboradores, quem seja, imprensa, essas pessoas têm o direito de mudar a sua estratégia hoje em dia. Então, eu costumo dizer que você precisa ter um posicionamento, um propósito muito claro de tudo que você vai colocar para fora da sua empresa. Por quê? Porque a partir da hora que você tem esse posicionamento, você recolhe essas informações, ouve, escuta muito, né, que é o diálogo, como a gente falou muito aqui, e, se necessário, você muda a sua estratégia para atender essas necessidades desses públicos. Não existe mais essa história da empresa fazer algo, né, colocar para fora com uma iniciativa, uma comunicação, seja uma campanha, seja o que for, e não ter essa capacidade de ouvir e mudar, né, mudar, atender. Existem vários exemplos de grandes crises hoje, né, na comunicação, e as empresas tiveram que retroceder com muita humildade, e é aí que o colaborador e os consumidores, eu já nem falo mais consumidores, que são as pessoas em geral, que é esse todo mundo que nós acabamos de falar, as pessoas percebem como, né, se a empresa realmente ela leva em consideração a opinião pública ou não. Então é muito importante isso, trabalhar primeiro, com um posicionamento, com um propósito, com muita consistência, muita transparência e saber ouvir e saber mudar e retroceder quando necessário. Então, essa pergunta que você coloca para a gente é uma pergunta muito difícil mesmo, mas não tem outro jeito, a gente tem que falar com todo mundo ao mesmo tempo.
porque são todos os stakeholders que estão ouvindo a gente né, falar. E tem que ter coerência, só para terminar minha fala, tem um filósofo que eu amo de paixão, que é o Aldo, que é um filósofo americano, que ele diz, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Então, de novo, a questão da consistência. Ótimo. Elisa, sobre, acho que assim, a ideia de coerência, passando a pergunta agora para o Rodrigo também, vocês são, como empresa, são muito explícitos em relação ao desejo de influenciar a mudança, né? Se você entrar no site da Ben & Jerry's, tem uma coisa assim, issues we care about, então assuntos que nos né, a gente se importa, que são importantes para a gente quer ocupar esse lugar, assim, usar a nossa plataforma para promover transformação. Então, um pouco pensar como a partir desses assuntos é possível conversar com o conjunto da sociedade. A gente sabe que tem assuntos para os quais, né, tem mais adesão, tem menos adesão, tem mais resistência, menos resistência. Então, como fazer esse diálogo a partir de temas específicos? Tinha que ser um fórum só para isso, né? Só para essa pergunta. Mas, Paulo, eu acho que, assim, conversar com todo mundo é possível, agradar todo mundo já é outra história. Né? E eu acho que, na verdade, quando a gente pergunta, né, ou seja, se a gente consegue conversar com todo mundo, o que está dentro dessa pergunta é um pouco isso, né? Será que a gente agrada todo mundo? E eu acho que a gente está em 2021, né? Para quem ainda não percebeu, e isso significa que agradar a todo mundo já não vai existir mais. Essa não é mais uma possibilidade, né? E eu acho que é isso que a gente tem que introjetar, compreender. Que não vai falar com todo mundo no sentido de agradar a todo mundo. Você vai dialogar e vai ouvir perspectivas diferentes. Então, acho que existe um mito ainda hoje, que é o mito da neutralidade, né? Acho muito interessante essa história. Nós somos neutros, nós não falamos sobre esses assuntos. E neutralidade não existe, né? Existe silenciamento, existe conivência. É claro que existe uma linha tênue, né, e fina aí entre cause-washing e efetividade da ação. Também não dá para a gente sair falando sobre qualquer tema sem ter uma profundidade nele, né? Por isso que é importante a consistência, essa construção multi-stakeholder do processo, né? Agora, fazer essa construção, falar com as pessoas, também pressupõe a gente poder entrar em bolhas distintas. Isso se dá de formas diferentes, né? Eu posso utilizar ferramentas de comunicação para isso, ou seja, eu posso entender exatamente quais são esses targets, esses públicos com quem eu quero falar. Eu posso adaptar a discussão, como bem trouxe a Carol, né? Ou seja, como é que eu adapto a discussão para falar com cada um desses públicos. Eu não tenho que falar da mesma forma, né? Ou seja, cada pessoa vai ser abordada de um jeito. O que faz mais sentido para aquela realidade, para aquele público específico? Por isso, dentro de casa, é tão e cada vez mais importante a questão da diversidade e inclusão. Porque esses olhares dentro de casa também nos ajudam a pensar esse ferramental. Ferramental é só ferramenta, né? Atrás das ferramentas tem pessoas. Então, se eu vou pensar, por exemplo, targets de mídia, né, esse nome bonito, que é basicamente pensar o público que esse meu recorte de mídia, esse meu investimento vai fazer, eu preciso ter pessoas atrás que digam, peraí, essa argumentação está ok? Será que essa é a abordagem com esse público, com essas pessoas? Acho que um outro ponto quando a gente vai conversar, a gente chamar várias pessoas para a mesa para construir isso junto, né? Ou seja, será que eu estou falando com a sociedade civil, com as pessoas que estão no front, que estão sofrendo questões de uma causa, no nosso caso, na causa LGBT, estou chamando as pessoas corretas nesse caso, né? Todas as letras dessa sigla para conversarem comigo ou outros setores da sociedade? Ponto importante, fatos. Né? Então, assim, investir em pesquisa. Se vai investir em pesquisa, ser muito claro e transparente de por que você está investindo nessa pesquisa e quem está fazendo essa pesquisa com você. Hoje nós temos aí uma série de fontes trazendo dados que não são reais, que estão financiando mentiras. Então, eu acho que isso é muito importante, essa responsabilidade, né, nesse processo. E, de novo, né, ou seja, esse processo de esperar que vai haver uma resposta do outro lado, como bem trouxe a Elisa. O diálogo vai ser necessário, não se fala mais com um público só, se fala com todo mundo. O que é que eu vou ouvir? Agora, é muito importante dizer, discussão se dá com outras perspectivas, sempre que fundamentadas, né? Fake news e qualquer outra coisa que simplesmente esteja para atacar, para trazer ódio, não pode ser considerada uma fonte de informação ou mesmo nos trazer medos. Os nossos valores não podem ser negociáveis. Obrigada, Rodrigo. Que bom que você ficou até o final aqui com a gente. Eu queria, enfim, acho que a gente está chegando no final da nossa mesa.
E fica claro para mim, enfim, fico super feliz de ter feito essa discussão. Eu acho que fica evidente que a comunicação, ela não é uma ferramenta de advocacy, né? Ela é, na verdade, ela está no centro de qualquer concepção de advocacy que pretenda ter impacto. Eu acho que ela passa, né? Ela aí faz parte da estratégia mesmo. Então, super interessante. Eu acho que essas são perguntas que, né, precisaríamos voltar para esse debate. Acho que é um debate, inclusive, que ele é muito informado pelas dinâmicas do momento atual. Então, é um debate que vem se atualizando muito rapidamente, muito constantemente. Então, acho que assim extremamente positivo que a gente tenha tido essa conversa sobre comunicação nesse primeiro fórum. Eu queria convidar vocês para fazerem considerações finais de 30 segundos, a gente faz uma rodada, e queria começar por você, Percival. São 2 pontos. Um é esse alerta, talvez porque pela idade eu sou o que milito na área há muito mais tempo, estou há 40 e poucos anos nisso. Ou seja, precisamos repensar muita coisa porque a gente não conseguiu nada. Os problemas, eu estava olhando, dos ODS de hoje, são os mesmos dos ODS de 20 anos atrás, e que são os mesmos de várias cartas de intenção das Nações Unidas. Estão errando feio. E o segundo ponto é entender que a própria atividade de advocacy e, assim, portanto, a comunicação de advocacy, elas são homeopáticas. Elas levam tempo e a gente não percebe as mudanças climáticas, a não ser que caia na tua cabeça em um determinado momento. Então, a gente não tem esse tempo. E a gente tem que aprender a ter esse tempo e dar esse tempo para chegarmos a soluções estruturantes e não pontuais. Obrigada, Percival. Vou passar a palavra para você, Carol. Obrigada. Queria agradecer, foi ótima essa conversa. Também concordo que é uma conversa essencial e que a gente precisa pensar a comunicação nesse lugar estratégico. E dizer que eu acho que um caminho assim que a gente precisa ter cada vez mais clareza é esse caminho da diversidade, né? Esse caminho que a gente se coloca do jeito mais plural possível, construindo a partir desse lugar as perspectivas que vão orientar essa comunicação e que vão orientar a mudança que a gente quer ver no mundo. Eu acho que a gente precisa de verdade transversalizar isso, fazer esta ampliação, ainda que trabalhosa, mas é a que vai nos levar mais longe do que conseguimos até agora, e que eu acredito muito na potência da gente se tirar um pouco desse lugar que é mais confortável e da gente conseguir ampliar o debate e ampliar as pessoas que não só estão recebendo as nossas mensagens, mas principalmente que estão produzindo com a gente e nos provocando a produzir a partir de um outro lugar. Obrigada mais uma vez, foi ótimo. Obrigada, Carol. Elisa, passo a palavra para você. Muito legal, muito bom participar com vocês aqui. Só queria deixar realmente um recado, no sentido que as empresas definitivamente já sentiram que elas precisam mudar. E mudar a sua forma, a sua postura, a forma de se relacionar e se comunicar com todos os seus stakeholders, né? E aquelas que não mudarem, né, que não respeitarem essa relação, né, com as pessoas, elas não vão ter mais lugar no mercado. Então, isso que o Percy estava falando do ESG, né, que já era a questão da sustentabilidade, né, e respeitar o econômico, o social e o ambiental, isso é condição sine qua non para as empresas sobreviverem no mercado. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado, foi uma grande jornada, e eu acredito que isso tomou muita tração agora que o mercado financeiro entrou nessa história. Na hora que o BlackRock falou que, né, isso tinha que estar na agenda das empresas, isso tomou uma outra dimensão. Bem ou mal, é isso que está acontecendo. Eu acho muito boa essa jornada e muito feliz de estar discutindo isso com vocês aqui. Não tem volta, é para frente e avante. Obrigada por participar, por estar com vocês.
Obrigada, Elisa. Rodrigo, passo a palavra para você. Então, obrigado por essa discussão. Queria fechar com uma frase do Jerry, né? A marca Ben & Jerry's é uma marca do Ben e do Jerry mesmo, literalmente, né? E o Jerry tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala o seguinte, ele fala assim, ninguém precisa de sorvete, né? Sorvete é bom, sorvete é gostoso, mas precisar, ninguém precisa. O que o mundo precisa de mais compaixão, né? Se a gente puder utilizar a marca, a plataforma da marca, para que a gente tenha um mundo melhor, né? Um mundo mais justo para as pessoas, por que não? Né? Utilizar desse poder. Eu acho que isso volta um pouco na fala que o Percy também trouxe, né? Desse poder que existe nas empresas. Acho que a gente tem que voltar a algumas casas e pensar por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né? O que a gente está construindo nesse mundo quando a gente ou sai de casa ou agora liga o computador mesmo dentro de casa para trabalhar. Para quê? Né? Por que tudo isso? As pessoas precisam de fato de todo esse processo, de tudo aquilo que fazemos, ou será que a gente pode ir além? Nos lugares onde a gente está. Eu acho que a gente não precisa romantizar e achar que precisa para uma organização social para fazer diferença. Os nossos espaços podem trazer diferença. Então, eu deixo esse questionamento, né? Ou seja, de fato, dá para a gente utilizar das nossas plataformas para fazer desse mundo um lugar que seja melhor para todos nós? Obrigada, Rodrigo. Queria agradecer a vocês pela participação nesse painel. Como eu falei, acho que a gente teve a oportunidade de discutir algo que é chave para pensar advocacy, para pensar advocacy de impacto. Obrigada para vocês que acompanharam, que estão acompanhando a gente nesse painel e no fórum como um todo. Foi um prazer ter vocês todos com a gente no primeiro Fórum de Advocacy e Impacto. Até a próxima.